Mumu Invencível. Capítulo 116. 117. 118. 119. 120. Estrela da Espada do Rio Leste. O quê? O diretor do Jeonmyeon levantou-se de seu assento sem sequer esconder sua expressão chocada. Ele havia recebido uma mensagem de Dan Pyo dizendo que a Estrela da Espada do Rio Leste estava esperando em um local a cerca de 4 quilômetros de distância da academia. Não fazia muito tempo que ele não recebia essa notícia. Então o que era isso? Diretor. O que fazemos? Onde ele está? Ele disse que queria ver a localização da briga entre seu discípulo falecido e a estudante Hong Hee-hyun. Ele agora está sendo levado de volta para lá. Ele disse que queria ver? Ao relatório do guarda do Jeonmyeon franziu a testa. Ele já havia sido surpreendido pelo ataque repentino ao prédio da escola. Por outro lado, sentia que o pior ainda não tinha chegado. A situação se tornaria irreversível se o homem não conseguisse segurar sua raiva e ir direto atrás de Hong Hee-hyun. Vamos lá por enquanto. Sim. Senhor. Nos centros de treinamento no lado nordeste dos dormitórios. Havia uma área de treinamento específica onde 2 pessoas haviam se encontrado, resultando em tumulto. Um estava morto, enquanto o outro foi detido. O guarda que guardava a área não conseguiu esconder seu choque com o aparecimento da Estrela da Espada do Rio Leste. O que é isso? Merda! Hoje vai ser o dia? Finalmente! Havia chegado a hora. O guarda nervoso olhou para trás. O centro de treinamento tinha uma placa que impedia a entrada de pessoas no local do crime. Lá dentro, Shin Eo-Ijon estava em movimento. O homem continuou a olhar para dentro, pensando que o quarto estava escuro. Ele levantou a mão em direção ao teto. Em um instante, a sala estava cheia de luz solar. O guarda encarregado de guiar o homem ficou chocado com a visão. Ele tinha acabado de explodir o teto em um instante. O restante do teto caiu como pó. Derrubar um teto sem sequer segurar uma espada. Este era um nível inimaginável de artes marciais. Todos eles já ouviram falar sobre os feitos incríveis dos 4 grandes guerreiros. Mas testemunhar isso com seus próprios olhos foi outra coisa. Shin Eo-Ijon continuou a olhar ao redor sem se importar com o guarda. A primeira coisa que ele notou foi o chão manchado de sangue. Seus olhos escureceram ao ver vestígios de onde seu discípulo mais novo havia morrido. Shun. Ele suspirou. Lembrava-se da chegada da criança como se fosse ontem. A criança que ainda nem havia se tornado uma flor totalmente desabrochada acabou sendo enviada para longe deste mundo. Shin Eo-Ijon tentou acalmar seu coração dolorido e se moveu por este lugar repleto de lanças, espadas e lâminas. Ele estreitou os olhos. Por que ele não está indo mais longe e olhando mais de perto? Será que ele consegue ver direito daqui? Os guardas não sabiam. Mas Shin Eo-Ijon podia imaginar a cena da luta olhando para as marcas ao redor do chão. Seus olhos se iluminaram enquanto ele imaginava tudo. Hong-Yun. Você a ensinou corretamente. Ele se perguntou se a criança poderia lidar adequadamente com a lâmina gigante do dragão de fogo. Mas olhando para as marcas, ele sabia que ela poderia lidar com isso sem hesitar.
Seu poder parecia ser incomum e único também. Ela realmente usou o poder da lâmina? Havia marcas de queimaduras junto com os cortes. Parecia que ela havia usado o poder da lâmina gigante do dragão de fogo, conhecida por ser a encarnação da chama. Teria sido difícil para Yang Shun vencer, mesmo se ele tivesse usado a técnica secreta que lhe foi ensinada. Essa criança ainda não teria sido capaz de usar plenamente sua esgrima. Após analisar a cena, observou o local onde as manchas de sangue foram espalhadas. 1. Xiao Yijun. Depois de olhar para a cena por alguns segundos, se moveu para dentro pela primeira vez para dar uma olhada mais de perto. À medida que se movia, seus olhos se estreitavam quando ele se virava para ver tudo ao seu redor. Grande guerreiro? Onde está o corpo dessa criança? Nessa pergunta, os guerreiros engoliram. Não poderia ter demorado. Mas ele já conferiu tudo? Du Jeonmyeon apressou-se em direção ao necrotério. Ele havia chegado ao centro de treinamento mais cedo para ficar apenas um passo atrás. Ele percebeu que as coisas estavam acontecendo muito rápido. Se Xiao Yijun visse o corpo de seu discípulo mais jovem, havia uma grande chance de que ele pulasse para a pior conclusão antes que eles pudessem obter uma confissão de Kang Mui. Du Jeonmyeon chegou ao necrotério e encontrou 3 pessoas que já estavam lá. Vice-diretor. Diretor? O vice-igual-diretor estava com ele, assim como outras 2 pessoas. Vocês dois são a espada com chifres e a espada marcial clara? Eles eram discípulos de Xiao Yijun que haviam chegado à academia depois de saber que seu professor havia feito um movimento. Diretor. Há muito tempo não vejo. Os 3, sem jeito, trocaram cumprimentos. Este não era um bom momento para ninguém se encontrar. Então eles não podiam nem sorrir. Depois de se olharem, logo se mudaram para o prédio. Ao entrarem, puderam ver Xiao Yijun, que havia chegado primeiro. Xiao Yijun estava olhando atentamente para o corpo do jovem Shun. Shun. Vendo isso, os olhos do espadachim Yang Shozeo ficaram avermelhados. Quando soube da notícia de que o discípulo mais novo havia morrido, chorou por um dia inteiro. Ele tinha chorado tanto que pensou que não havia mais lágrimas para derramar. Mas agora, no momento em que viu o corpo, não conseguiu controlar as lágrimas. Shun. Shun. Para você ficar assim. O jovem Shuzeo sentou-se no chão, murmurando o nome de seu Sajai como uma canção. Nesta visão, o jovem Gadon também mordeu o lábio. Depois de ouvir a explicação de Hong e Ryeon, ele tentou se acalmar. Mas essa visão ainda era horrível. Quão cruel é esse encontro! Os céus ficaram verdadeiramente indiferentes para tirar essa criancinha que ainda não estava totalmente florida do mundo. Devido à atmosfera pesada, nem o diretor nem Danpiuou podiam falar. Nesse meio tempo, o jovem Shuzeo, que estava chorando, levantou-se e imediatamente falou com seu professor. Mestre, isso não é algo que o mestre tem que fazer. Vou cortar a cabeça dessa mulher para apaziguar a alma do nosso jovem Shun. Calma. Du Jeonmyeon apressadamente tentou detê-lo.
O jovem Choseio então colocou a mão na caixa de madeira nas costas e avisou: se você tentar me parar, eu vou lutar contra você também para fazer isso. Choseio! Que grosseria é essa na frente do mestre? O jovem Gadon imediatamente gritou. Mas o jovem Choseio apontou para o corpo de seu Sajai na mesa. Você diz isso apesar de olhar para isso? As marcas deixadas no corpo do seu Sajai não são as mesmas que a técnica do Imperador da Lâmina do Sul deixaria? Aquelas palavras. O jovem Gadon não podia dizer mais nada. Todas as evidências eram simplesmente claras demais. Como as artes marciais dos 4 grandes guerreiros foram estudadas por outros. Os discípulos da Estrela da Espada do Rio Leste também sabiam disso. Os vestígios das chamas deixados pela lâmina gigante não eram algo que pudesse ser negado. Quando o jovem Gadon não podia mais protestar, o jovem Choseio começou a insistir com seu mestre. Mestre! Eu irei para Hong. Silêncio! Seu mestre respondeu com uma repreensão. Mestre! Por quê? Eu disse claramente para você ficar quieto. Na segunda vez que fez o alerta, o tom foi mais pesado. O jovem Choseio, que não tinha conseguido controlar sua raiva, rapidamente fechou a boca. Ele conhecia muito bem seu mestre. Um aviso para ficar quieto não sairia uma terceira vez. Ele não deve tentar forçar sua sorte. Quando o jovem Choseio ficou em silêncio, Shin Yijon, que não conseguia tirar os olhos do corpo do jovem Shun, virou a cabeça e perguntou: aquela menina viu o corpo? Ela viu. Shin Yijon levantou a mão, indicando que não queria mais ouvir. Ele então estreitou os olhos e perguntou: onde ela está? A têxide do Jeonmyeon ficou escura. Ele estava realmente tentando fazer isso? Se esse homem não conseguisse controlar sua raiva e saísse para matar aquela criança, as coisas nunca mais seriam as mesmas. Grande guerreiro! Por favor, acalme-se por um momento. A verdade ainda está para ser revelada. Diretor, não vou te perguntar 2 vezes. Estremecer. Com essas palavras, todos sentiram um calafrio escorrer pelas espinhas. Até engolir era difícil. Hong Yi-ryong olhou para Shin Yijon com olhos maçantes e exaustos. Seus olhos eram frios e afiados como uma espada que queria cortar tudo. Ela sabia por que ele a olhava assim. Ele também deve pensar que foi ela quem matou seu discípulo mais novo e veio para se vingar. Para mim. Sim. Em resposta às palavras de Shin Yijon, o jovem Choseio respondeu friamente e jogou a grande lâmina que segurava em direção a Hong Yi-ryong. Clac! Seus olhos ficaram pesados quando Hong Yi-ryong viu a lâmina gigante do dragão de fogo à sua frente. Tio Shin! Puxa a lâmina para fora. Tio Shin! É natural que você entenda mal isso. Mas eu não vou falar de novo. Retire-o. Os olhos de Hong Yi-ryong ficaram avermelhados quando ela ficou impressionada com sua voz. Ela não tinha ideia do que poderia fazer agora. A adversária não era mais alguém com quem pudesse raciocinar. A menos que seu pai viesse agora. Ninguém poderia detê-lo. Não posso. Desembainha-la. Eu preciso fazer você fazer isso?
Baque! Shin El-Ijon deu um passo mais perto dela. Nesse momento, a lâmina no chão começou a subir. Ele gesticulou em direção à lâmina enquanto ela quicava e flutuava no ar. A espada então se desembainhava. Ah! Hong Yi-Rion viu isso e suspirou com essa energia inimaginável. Poder desembainhar uma espada sem tocá-la foi incrível. Controle de ar vazio. Ela sentiu isso imediatamente. Mas... Veik! A lâmina gigante do dragão de fogo que foi libertada de sua bainha pelas mãos de outro começou a soltar chamas. Isso porque a arma tinha vontade própria. Urg! Até o jovem Choseio deu um passo atrás diante das chamas intensas que emanavam da lâmina. Mas ainda assim, essa arma não significava nada na frente de Shin El-Ijon. Energia aguda subiu sobre as chamas. Tão forte. Ele, então, insistiu com ela novamente. Pegue a lâmina. Ou você vai aceitar a morte sem agir. No final, Hong Yi-Rion teve que tomar a lâmina. Apertar. No momento em que ela agarrou, as chamas da lâmina se intensificaram ainda mais. Eu só tenho que controlar minha força para não matá-lo. Kang Mui olhou para Mumu com uma expressão em branco. De onde vinha sua confiança? O quê? Para não matar? Ele havia brigado com Mumu e admitia que o garoto tinha uma força em comum. No entanto, o adversário de que ele estava falando era alguém que havia atingido o pico da espada. E ele tem que controlar sua força contra um dos 4 grandes guerreiros? Isso não era mais confiança, mas apenas um simples absurdo. Ele é muito louco. Se isso fosse possível, eles teriam mesmo que fazer um plano para criar uma divisão entre os 4? Eles passaram mais de 17 anos elaborando um plano contra esses monstros vivos. Kang Mui então zombou. Até o absurdo tem um limite. Vou te dizer com certeza. Nunca vou falar essas palavras da minha boca. Nunca vou te pedir ajuda. Recuar. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, Kang Mui levantou a cabeça diante da pressão avassaladora que sentiu lá de cima. Mumu fez o mesmo. Uau! Aos olhos de Mumu, era como se uma massa brilhante de luz que ele nunca tinha visto antes tivesse aparecido. Kang Mui engoliu de nervosismo. Isso. Isto é. Foi a primeira vez que sentiu tamanha sensação de intimidação. Energia sufocante enchia o ar. Não! Os olhos de Kang Mui tremeram quando ele ficou afobado. Mesmo que não fosse muito perto. O fato de que eles podiam sentir tal coisa a essa distância significava que a pessoa a quem pertencia era imensamente forte. Esse tipo de força só poderia pertencer a uma pessoa. De jeito nenhum. Ele era do tipo que nunca recuava. Mas não havia provas aqui. Por que essa pessoa estava vindo para o presídio? Aos poucos, tornou-se cada vez mais difícil para ele respirar à medida que esse poder intimidador se aproximava. Os olhos de Kang Mui tremeram. Shak! Baque! O portão de ferro preto se abriu para revelar a figura de uma pessoa. A figura de um homem de meia-idade vestindo um uniforme azul marinho. Era Shin El-Ijon, o diretor. O vice-diretor e 2 de seus discípulos também vieram com ele.
Por quê? Kang Mui não conseguia entender como via isso. Por que o homem estava vindo para cá? A essa altura, ele já deveria ter ido e matado aquela menina. Tac! No momento em que deu um passo à frente. Fenda! Aem! O corpo de Kang Mui se moveu para trás contra sua vontade e parou contra a parede. Mumu ainda nem havia quebrado as correntes ao redor de suas pernas. Então seus tornozelos pareciam que poderiam quebrar com a força repentina. Você é o garoto chamado Kang Mui? Shin El-Ijon se aproximou e perguntou a Kang Mui, que ainda não conseguia entender a situação. As provas não estavam lá. Nem ele confessou a ninguém. Por que esse monstro aqui estava tentando ameaçá-lo? Enquanto Kang Mui lutava com sua confusão, Shin El-Ijon continuou. Por mais polimento que seja feito na cena, dependendo de quem está usando a técnica, um homem ou uma mulher, e dependendo do próprio esqueleto e condição física, as marcas no corpo são sempre diferentes. Eu não sei sobre o que você está falando. Com as palavras de Shin El-Ijon, Kang Mui fingiu estar assustado e tentou falar. No entanto, quando ele olhou para os olhos de Shin El-Ijon, ele acabou tossindo sangue enquanto suas entranhas pareciam estar sendo torcidas. Quack! Shin El-Ijon falou em voz baixa. Não era aquela criança. O que você quer dizer? Quantas vezes você acha que eu observei a quarta forma da técnica do dragão de fogo? Para lidar com aquele homem há 17 anos. Hong Yun e eu lutamos e treinamos inúmeras vezes. Os vestígios deixados no corpo de Yang Shu não eram algo que vinha das mãos de Hong Yi-Hyun. Os olhos de Kang Mui tremularam diante daquelas palavras. Possuía um talento onde se lembrava de tudo que via pelo menos uma vez. Quanto esforço ele gastou reproduzindo a técnica perfeitamente para enganar a todos que a viram. Mas então esse homem veio dizer que era falho? O que é isso? O diretor, que percebeu o choque de Kang Mui, ficou surpreso. Incrível! Só este homem poderia distinguir tal diferença. Mesmo ele, como diretor, nunca poderia estar ao lado de Hong Yi-Hyun nisso. Mas esse homem era diferente. Ele havia notado até mesmo as diferenças mais sutis depois de ter ido observar a localização da esparra e do corpo de seu discípulo mais novo. Todos pensaram que o homem mataria Hong Yi-Hyun quando ele perguntou a ela. Você não fez isso. Shin El-Ijon, que empurrou Hong Yi-Hyun para segurar a espada, estava convencida de que ela não o fez. O diretor teve que perguntar por que ele havia ameaçado para confirmar a verdade. Ao que ele respondeu. Você disse que não foi confirmado que ela havia matado Yang Shun. Então, se eu pedi para ela usar a técnica para autenticidade, ela é obrigada a fazer diferente do que ela fez lá. Então ele continuou a empurrá-la. Hong Yi-Hyun acreditava que seria morta pelo que os outros acreditavam que ela fazia e estaria decidida a se defender para sobreviver. Por isso, ela usaria a técnica como lhe foi ensinada. Com isso, Shin El-Ijon acabou confirmando que ela não era a culpada. Ele não é um dos 4 grandes guerreiros à toa. Ele era diferente das pessoas comuns. Em primeiro lugar,
Ele não achava que suas perspectivas seriam tão diferentes. Graças a Deus. O diretor ficou eufórico com isso. A pior situação seria evitada agora. Tudo acabaria agora se Kang Mui confessasse o assassinato. Me ajude! Kang Mui olhou para Mumu e pediu ajuda. E Mumu? Você vai cumprir a promessa? Eu vou. Ele não tinha ideia do que os dois estavam falando. Apenas Kang Mui e Mumu sabiam o significado por trás de suas palavras. Kang Mui lutou com impaciência, pois não tinha mais certeza do porquê isso estava acontecendo. Isso também é um fracasso. Todos os seus preparativos tinham terminado sem nada. Uma vez que Shin El-Ijon se convence de sua culpa no assassinato de seu discípulo mais jovem, ele morre também. Porra! Kang Mui ficou desesperado e pediu ajuda a Mumu como último recurso. Naquele momento, Shin El-Ijon olhou para Mumu e disse: Moleque? Você está com essa criança? Mumu balançou a cabeça e respondeu: Não é isso. Prometi pará-lo em troca de um pequeno preço. As palavras de Mumu deixaram até o diretor e o vice incrédulos. Por outro lado, os discípulos da Estrela da Espada do Rio Leste olharam para Mumu com rostos sem expressão. Quem estaria parando quem agora? Você! Shin El-Ijon levantou a mão e impediu que os discípulos furiosos viessem de trás dele. Ele então perguntou a Mumu: Como você planeja me parar? Mumu coçou a cabeça e disse: Com poder. O silêncio caiu dentro da cela da prisão. As palavras de Mumu chocaram a todos lá dentro. O diretor e o vice em particular. Ficaram muito chocados e ficaram incapazes de processar o que acabará de acontecer. Eles sabiam que Mumu possuía uma força incompreensível. Eles também pensaram que o futuro de Mumu seria incrível à medida que ele continuasse a crescer. Você! Você! O vice-diretor Piuou sentiu seu cérebro ficando sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo. O adversário de Mumu era ninguém menos que um dos 4 grandes guerreiros. Alguém considerado um dos melhores artistas marciais do mundo. A Estrela da Espada do Rio Leste. Shin El-Ijon. O homem que foi chamado de o melhor espadachim do mundo. Foi uma ideia sensata tentar parar um homem no pico supremo da espada com apenas força bruta? Não. Esse homem. Tentar ir contra Shin El-Ijon não foi diferente de pedir a morte. Ele era um tipo diferente de monstro. Nesse momento, o diretor se apresentou às pressas. Grande guerreiro. Essa criança mora nas montanhas com o pai há muito tempo e ainda está aprendendo sobre o Murim. É porque ele não sabe de nada. Então, por favor, perdoe-o. Dan Piuou também se juntou a ele. Mumu. Que desrespeito é esse ao grande guerreiro? Saia daqui agora. E ele então virou-se para Shin El-Ijon e disse: Grande guerreiro. Desculpa. Você pode se sentir ofendido com a grosseria dessa criança. Mas por natureza, a criança é realmente gentil. Esta é a criança que tentou ao máximo esclarecer a acusação contra Hong Yi-hyun e foi quem encontrou o culpado que prejudicou o estudante Yang. Shun. Então, por favor, entenda.
Dan Piou incluiu as conquistas de Mumu em suas palavras para garantir que o menino parecesse atraente para Xin Eui-jong para que ele entendesse. Diante dessas palavras do vice-diretor, Xin Eui-jong olhou para Mumu. Essa criança pegou o verdadeiro culpado? Ele ficou intrigado quando seu discípulo, o jovem Gadon, se apresentou. Mestre, essa criança, de fato, contribuiu para a captura do verdadeiro criminoso. Como disse o vice-diretor, ele é quem me impediu de errar. Então que tal perdoá-lo desta vez? Depois de dizer essas palavras, o jovem Gadon olhou para Mumu e balançou a cabeça. Era um sinal claro dizendo ao menino para parar de ser rude. Só posso te ajudar uma vez. Ele também não gostava de Mumu. Com toda a honestidade. No entanto, se Mumu não o tivesse parado no passado, seu mestre agora seria pego em um plano que os verdadeiros culpados haviam montado. Em troca, ele defenderia Mumu desta vez. Não sei do que você está falando com o criminoso. Mas recue agora. A partir de agora, é tarefa da nossa seita. O jovem Gadon disse isso a Mumu. Era um aviso de que ele não deveria forçar a sorte. Todos tinham subido para tentar defendê-lo. Então pensaram que certamente Mumu não iria empurrar o assunto mais longe. Lamento. Mas não posso fazer isso. Nisso, as expressões de todos os outros ficaram rígidas. Em um instante, Mumu tinha acabado de quebrar seu trabalho duro. Mal tinham conseguido passar por cima das rachaduras. Mas ele tinha ido e deixado uma ainda mais profunda. Por que ele estava fazendo isso? Enquanto todos os outros ficaram chocados, Xin Eui-jong abriu a boca. Todo mundo disse que você pegou essa. Então se você recuar agora, vou agir como se não tivesse ouvido o que você acabou de dizer. Ah! Contrariando suas expectativas, Xin Eui-jong mostrou misericórdia. Em consideração, o vice-diretor se aproximou às pressas de Mumu para tirá-lo da cela. Haja com moderação. Ele é um dos 4 grandes guerreiros. Ele é uma das 4 pessoas mais fortes do Murim. Então, desta vez, desculpe. Não. Por que você está fazendo isso? Antes mesmo de suas palavras terminarem. Você é um garoto teimoso. Xin Eui-jong fez um gesto leve. Em um instante, o corpo de Mumu foi empurrado de volta para a parede. Kaan! Grande guerreiro! O corpo de Mumu cavou na parede construída de ferro preto, chocando a todos. Quão forte era sua energia interna para empurrar alguém para dentro daquela parede e até mesmo fazê-la cavar? Isso não faz sentido. Ele se tornou mais forte do que há 17 anos. O diretor havia experimentado a força desse homem naquela época. Assim como Dan Piuo. Ambos ficaram chocados com esse crescimento. Um monstro que nem precisou se mover para derrubar um adversário? Sua força era muito mais do que seu título implicava. Mumu, que havia sido empurrado contra a parede, se contorceu. Vendo isso,
Os olhos de Xin Eui-jong se estreitaram. Ele não tinha intenção de matar a criança. Então usou apenas energia suficiente para parar seu movimento. No entanto, a criança parecia bastante habilidosa, pois ainda conseguia se mover. A energia que ele podia sentir da criança era apenas de um guerreiro de segunda categoria. Mas ele ainda era capaz de se mover? É força? Ao observar o corpo de Mumu, ele percebeu que Mumu havia se concentrado mais na construção de seus músculos. A espessura de seus músculos era a tal ponto que nenhum guerreiro treinaria de bom grado. Um corpo incomum. Xin Eui-jong pensou que o corpo de Mumu era maravilhoso. Mas foi só isso. Vai doer um pouco. Ele teria terminado com isso neste momento se a criança tivesse ficado parada. No entanto, seu corpo era forte. Então Xin Eui-jong sentiu que precisava usar mais energia para impedi-lo de se mover. Então ele estendeu a mão em direção a Mumu. E nesse momento, o corpo de Mumu começou a cavar mais fundo na parede, fazendo com que as rachaduras se expandissem e desmoronassem. Com essa quantidade de força, o corpo de Mumu começou a cavar mais fundo na parede atrás da primeira parede. Mumu! Dan Pyo gritou e tentou correr para ele. Mas... deixa ele onde está. Ele não vai morrer. Xin Eui-jong disse calmamente. Mas... está tudo bem. A parede de ferro preto foi completamente esmagada. Mas Mumu nem sequer tossiu sangue ou contorceu o rosto. Xin Eui-jong pensou que o menino poderia ter desmaiado. Mas provavelmente não se feriu. Agora, vamos voltar a conversar. Xin Eui-jong virou a cabeça e se aproximou de Kang Mui. Um monstro! Kang Mui sentiu medo ao ver esse homem. Um dos 4 grandes guerreiros que derrotou seu pai e foi chamado de o melhor do mundo. À primeira vista, ele pensou que os 4 não pareciam ser tão fortes. No entanto, ele havia cometido um erro. Este homem provavelmente poderia lidar com seu pai sozinho agora. Porra! Dessa forma, parecia que a trama que ele havia planejado havia desaparecido completamente. Ao contrário dos outros, Kang Mui foi a primeira pessoa a ver este monstro. Ele não imaginava ir contra esse homem. Se eu usar isso, vou conseguir sair das mãos desse monstro? Ele tinha um último cartão para usar. Entre as 6 armas que possuíam testamento, uma era considerada única e alienígena. Como no caso de qualquer uma das 6 armas, ninguém poderia lidar com essa facilmente. Mas Kang Mui tinha conseguido fazer dele o seu. Ele pensou que seria capaz de ir contra esse monstro com isso em suas mãos. Devo usar a terceira besta espiritual? No entanto, mesmo que ele usasse, ele seria capaz de lidar com essa luta? Mas não havia outro caminho. Parecia que todas as suas expectativas já estavam quebradas. Cric! Naquele momento, um som fez com que todos virassem os olhos. Todos os olhos se voltaram para um ponto, em direção ao buraco criado devido à forte supressão de Mumu por Xin Eui-jong. Os olhos de Kang Mui se estreitaram com aquele som. Esse som era o som de algo sendo virado. Aquelas coisas que Mumu usava.
Então ele não desmaiou? E então veio uma voz familiar. É chocante. A energia era algo que poderia ser usado dessa forma? Ao som da voz de Mumu, os discípulos da Estrela da Espada do Rio Leste mudaram suas expressões. Não. Apesar de tanta energia ser usada para pressionar seu corpo, aquele menino manteve sua consciência. Na verdade, essa quantidade de energia também custaria a vida de pessoas normais. No entanto, aquela voz era, sem dúvida, a voz daquela criança. Ele é realmente alguma coisa. Shin El-Ijon respirou leve e se virou. Aparentemente, esse Mumu foi muito mais surpreendente do que ele pensava. Ele podia suportar essa quantidade de energia. Shin El-Ijon estreitou os olhos enquanto olhava para o buraco. Que som era esse que vinha de dentro? Ao mesmo tempo, arregalou os olhos em choque. Esse sentimento, essa sensação de intimidação vinda do buraco, parecia tão diferente. Ele deveria dizer que parecia mais cru? A energia fez com que seus 5 sentidos ficassem muito mais alertas. Isso também foi algo que ele aprendeu a superar. Isso. O que é isso? Essa sensação estranha de intimidação. Foram os únicos que perceberam. Aqueles dentro da prisão que sabiam algo sobre artes marciais podiam sentir a intensidade dessa situação. Passo. Ao ouvirem passos de dentro do buraco, Shin El-Ijon levantou a mão novamente. Pac! Pac! Ao contrário de antes, um vento forte começou a subir dentro da célula, fazendo com que a poeira no chão voasse. Mesmo que a força fosse óbvia, todos ali podiam senti-la. Esse poder? Ele vai matar a criança? Mestre? Todos ficaram perplexos, pois não conseguiam mais entender a situação. Mas, apertar. O som ainda continuava. Apesar dessa quantidade de força. Isso? Não. Era áspero. Mas era definitivamente o som dos passos. Embora a fonte fosse invisível a olho nu devido à poeira. Os olhos de Shin El-Ijon perfuraram a poeira e viram a forma de andar. A cada passo que dava, o chão era cavado profundamente. Que teimosia incrível! Essa força foi suficiente para fazer todos morder os lábios. Um ser cujo corpo foi enegrecido com vapor liberado de sua superfície saiu do buraco. Mumu. Todos ficaram chocados ao ver Mumu. O que eram essa aparência bizarra e sensação de intimidação que Mumu estava liberando para todos aqui? Era como se estivessem vendo algo desumano. Isso significa que ele não morreu? O jovem Gadon, que era habilidoso por direito próprio, ficou chocado com a aparência de Mumu. Ele já havia ficado chocado há alguns dias com a força de Mumu. Quando o garoto conseguiu bloquear a energia da espada com as próprias mãos. Isso fez sua pele rastejar de medo. Como disse Mumu. Se eu te pedir para não tocar em Kang Mui, você não vai seguir. Certo? Diante das palavras de Mumu, Shin El-Ijon não respondeu. Em vez disso, ele baixou a mão e imediatamente juntou o dedo indicador e médio. Uma energia intensamente aguda se manifestou na forma de uma espada. Espada de Deus, um golpe. Shin El-Ijon,
que havia atingido o nível mais alto da espada. Nem precisava de uma espada. Porque agora? Ele mesmo era a espada. E agora estava apontado para Mumu. Então não foi um blefe quando você disse que me pararia. Você é a pessoa mais difícil que eu vi até agora. Uma energia deslumbrante brilhou ao redor do corpo de Shin El-Ijon. Parecia que toda essa área estava sendo colocada sob seu controle. Mumu instintivamente decidiu que seria um grande problema se o adversário conseguisse o primeiro ataque. E essa foi a conclusão correta. Shin El-Ijon estendeu a mão em direção a Mumu. Naquele momento, um sentimento agudo, mas invisível, voou em direção a Mumu. Shaq! Todos sentiram como se tivessem caído em uma ilusão quando essa força invisível na forma de uma espada voou em direção ao menino. Nesse momento, Mumu passou o dedo para frente. E algo incrível aconteceu. Um som alto explodiu entre os dois. Estrondo! O teto e o chão quebraram e desmoronaram. Todo mundo que viu isso assistiu com a boca aberta. A espada Shin El-Ijon usada era o nível mais alto que um artista marcial poderia alcançar. E ele bloqueou a espada invisível? Até a expressão calma de Shin El-Ijon tinha desaparecido. Seus olhos agora estavam desconfiados. Ele pensou que não teria mais adversários além dos 4 grandes guerreiros. E hoje, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo. Como ele poderia ter essa sensação em uma luta contra um jovem de 17 anos? Os lábios de Shin El-Ijon se contraíram. Interessante. Ele agora estava focado em Mumu sozinho. Pode-se dizer que a maioria dos 4 grandes guerreiros eram loucos por artes marciais. Shin El-Ijon sentiu que Mumu era a coisa mais interessante que ele havia encontrado. Este lugar é apertado. Ué? Difícil de se mover. Como uma caixa de madeira. Os jovens Gadon e Choseio ficaram chocados com as palavras de Shin El-Ijon. Foi a primeira vez que ouviram seu mestre dizer algo assim, já que ele nunca tinha condições de tocar em sua arma. Apresse-se. Com essas palavras, colocaram no chão as caixas de madeira que carregavam nas costas. Abriram-na. Então, vendo isso, Shin El-Ijon pegou as espadas dentro. Naquele momento, sua energia encheu toda a prisão. A força era tão intensa que os rostos de todos ficaram brancos. Eles perceberam que o que ele tinha feito antes não era nem mesmo sua força total. Ele tirou 2 espadas brilhantes da caixa de madeira. Além disso, havia mais 5 espadas na caixa do jovem Choseio e 7 na do jovem Gadon. As espadas flutuantes se moveram em sua direção. Espada de ar! O diretor e o vice ficaram chocados demais para sequer se mexer. Espada de ar. Um nível de domínio da técnica que significava que uma pessoa podia empunhar livremente uma espada apenas com sua energia interna. O homem estava claramente com o objetivo de usar essa técnica agora. Dizia-se que, à medida que a força de alguém crescia, o número de espadas que se podia controlar aumentava. Claro! Isso não era apenas uma simples espada de ar, mas uma técnica mais avançada. Para ver as 12 espadas aqui. 12 espadas. Era algo que apenas Shin El-Ijon era conhecido por ser capaz de fazer. Uma técnica de espada onde 12 espadas são usadas livremente. Ao contrário de outros
Esta era a verdadeira espada do ar com absoluta liberdade. O jovem Gadon engoliu isso. O mestre está realmente tentando fazer isso? Será que ele realmente vai usá-lo contra essa criança chamada Mumu quando ele só a usou contra os 4 grandes guerreiros? As 12 espadas formavam uma linha limpa em torno de Shin Eui-jon. Para os observadores, eles pareciam um exército de 12. A espada 12 era o nome da técnica que Shin Eui-jon havia idealizado e era considerada a melhor técnica na atual Murin. Nenhum espadachim do reino desconhecia essa técnica. No entanto, poucos tinham visto o homem empunhando na carne. A razão para isso era simples. Poucos no reino seriam capazes de fazê-lo usá-lo. Essa técnica era uma habilidade que só quem tinha atingido o mais alto nível de sua própria disciplina poderia sonhar em manusear. Acreditava-se que aqueles que poderiam lidar com isso seriam apenas os outros membros dos 4 grandes guerreiros. O mestre realmente pretende usar isso. Então isso significa que ele acha que essa criança Mumu pode ser comparada aos 4 grandes guerreiros? Esse pensamento chocou o jovem Gadon. Esta foi a primeira vez que ele viu seu mestre usar essa técnica após sua luta contra o Punho do Céu do Norte. 6 anos atrás. Ele não foi o único chocado. Todos os outros na prisão ficaram espantados com essa técnica. Será que o homem realmente considera Mumu como seu inimigo? Todos compartilhavam o mesmo pensamento. Eles sabiam que essa técnica simbolizava a grandeza e a maestria máxima de Shin Eui-jon. Nesse momento, Shin Eui-jon abriu a boca. Vamos em frente. Com essas palavras, Shin Eui-jon estendeu a mão até o teto da prisão. Ao mesmo tempo, as 12 espadas ao seu redor começaram a se mover em círculo. O teto, também construído com ferro preto, começou a mudar. Ah! Até o diretor ficou chocado ao ver as 12 espadas criarem instantaneamente um buraco no telhado da prisão. Essas espadas guardam energia de espada? Se sim, isso significa que essa técnica é um nível mais alto do que a espada de ar? Tudo chocou a ponto de até sua língua cair de sua boca. Mesmo que uma única espada fosse preenchida com energia de espada, o consumo de energia interna seria enorme. No entanto, esse homem estava fazendo isso com 12 espadas ao mesmo tempo. Ele é diferente de nós. O vice Dan Piuo deu a Mumu um olhar de preocupação. O garoto sempre exalou uma aura forte e intimidadora. Mas não achava que Mumu tivesse chance de vencer uma técnica desse nível. A maior força de Mumu era sua fortaleza. Até este ponto, ele havia lidado com vários oponentes simplesmente esmagando-os com sua força. Mas desta vez foi diferente. Uma força forte que ultrapassa o limite humano está diante dele. Era o homem que estava à sua frente. Mesmo o poderoso poder de Mumu não poderia ser comparado à energia interna da estrela da espada do Rio Leste. Não só ele possuía uma força interna inimaginável, mas Shin Eui-jon também tinha experiência em lidar com pessoas fortes. Este é um negócio feito. É diferente do que ele enfrentou até agora. Shin Eui-jon deu a Mumu muitas chances de recuar, mas o garoto recusou todas. Portanto, revelar todo o seu poder significava que ele queria derrotar completamente Mumu. Ele pode morrer. Mumu era um menino de apenas 17 anos de idade. Mumu agora tinha força suficiente para forçar seu oponente a utilizar essas espadas de ar.
Isso significava que o Estrela da Espada do Rio Leste o via como um competidor em potencial. Este também era provavelmente o motivo pelo qual o homem queria lutar contra Mumu com todas as suas forças. Isso também pode significar que ele concluiria que Mumu tinha potencial para almejar uma posição igual aos 4 grandes guerreiros. Dependendo de como for a luta, Shin Eui-jong pode até decidir matar ou mutilar Mumu. Apertar. O vice-diretor mordeu o lábio. Ele não sabia por que Mumu havia tomado essa decisão, mas tinha certeza de que estava errado. O garoto estava tentando jogar sua vida fora antes de fazer um nome para si mesmo? Assim que sua preocupação começou a se aprofundar. Vocês ficam de olho nele. Sim. Eu entendo. Shin Eui-jong ordenou que seus discípulos guardassem Kang Mu e olhou para Mumu. Siga-me. Tapinha. Shin Eui-jong assumiu a liderança e saiu da prisão pelo buraco. Mumu olhou para seguir. Mas Dan Pyo disse-lhe: Mumu, pare com isso agora mesmo. Esse homem é um dos maiores artistas marciais do reino. Desta vez, mesmo que você seja forte, não se preocupe. Mumu sorriu brilhantemente. Apesar dos avisos de Dan Pyo, e dobrou os joelhos. Estrondo. O salto de Mumu fez com que o chão da prisão se curvasse para baixo, chocando a todos novamente. A técnica inigualável de Shin Eui-jong foi chocante o suficiente. Mas a força de Mumu foi igualmente chocante. O diretor, ainda chocado, disse então ao deputado: Vamos segui-los. Sim. Era impossível para eles não testemunhar o que aconteceria com seu aluno. Eles também se perguntavam como seria a luta. E assim, os dois seguiram Mumu e Shin Eui-jong pelo mesmo buraco no teto. Ao vê-los partir, o jovem Chuseio murmurou: Ah! Perdemos uma boa visão. Sai um. O jovem Gadon não podia negar. Mesmo eles, como discípulos, nunca tinham visto seu mestre em plena força. Muito material de estudo em potencial agora iria para o lixo. Shin Eui-jong, que havia pulado primeiro, subiu a um ponto alto e apontou para o norte ao ver Mumu, que veio atrás dele. Aquele lugar seria bom. O local apontado por ele era a maior praça do terreno da academia. O local poderia acomodar até 100.000 pessoas e ser normalmente usado para festivais. Shin Eui-jong pisou no ar enquanto se movia para o norte, usando verdadeiros passos vazios para fazê-lo. Mumu também correu pelo ar. Por fim, os dois pousaram no meio da praça e se enfrentaram. Foi uma pena que ninguém estivesse por perto para testemunhar isso. A visão de Shin Eui-jong em uma luta com qualquer um era uma visão que ninguém perderia. No entanto, Shin Eui-jong realmente não se importava com isso. Já se passaram 6 anos. O sentimento fervendo dentro dele não foi ruim. Mesmo que não fosse por isso, ele planejava lutar com o Punho do Céu do Norte em alguns meses. Antes dessa partida, seria um bom aquecimento. Shin Eui-jong então disse a Mumu: Espero que você esteja pronto para morrer. Caso contrário, pode acabar parecendo sem graça para mim. Assim que ele disse isso, Shin Eui-jong pegou suas espadas. Em seu movimento,
2 das 12 espadas que circulavam ao seu redor avançaram e se lançaram em Mumu simultaneamente. A velocidade das espadas voadoras estava além da imaginação. Seus movimentos eram mais leves do que se um humano os empunhasse e alcançasse Mumu em um piscar de olhos. Tão rápido. Mumu apressadamente deslocou sua parte superior do corpo para trás para evitar as espadas. Nesse momento, as espadas mudaram de direção e apontaram para as costas de Mumu. Ué? Esta foi a primeira vez que ele estava enfrentando uma espada de ar. Seus movimentos eram mais flexíveis do que ele pensava. Normalmente, quando ele lidava com espadas ou armas, os movimentos do corpo de seu dono também eram conhecidos. Dependendo de sua musculatura, o movimento da arma era limitado dentro de certos limites. No entanto, as mãos humanas não empunhavam essas espadas. Então elas não tinham limite. Shaq. Não posso evitar. As espadas visavam cruzar e cortar. Não havia espaço para escapar deles. Então Mumu tentou cortar as espadas. Mas... Veik! Veik! As espadas se moviam livremente, escapando dos punhos de Mumu e cortando-lhe os ombros e as coxas. Shaq. O movimento dele é simples. Shin El-Ijon parecia um pouco desapontado. Usando apenas 2 espadas, ele percebeu que os movimentos de Mumu eram básicos. Parecia que, mesmo que Mumu fosse um especialista poderoso, ele ainda não correspondia à sua própria força. Mas... Pac! Pac! No momento em que as espadas cortaram seu corpo, Mumu agarrou suas lâminas sem perder uma batida. Isso chocou El-Ijon. Não podia cortar. Ele pensou que suas espadas haviam cortado o corpo de Mumu. Mas não havia sangue nelas. Não. Não havia sequer um vestígio de um corte. Essas espadas foram infundidas com sua energia. Então sua nitidez estava além de uma espada normal. Mumu estava aplicando força para quebrar suas espadas. O que fez Shin El-Ijon correr e estender a espada segurada em sua mão esquerda. E as espadas que estavam sendo seguradas por Mumu começaram a brilhar azul. A energia aprimorada que os preenchia era um salto além do que o jovem Gadon havia empunhado. Mumu franziu a testa levemente enquanto sentia dor cavando em sua mão. Ele está segurando? Shin El-Ijon puxou a espada usando sua mão esquerda e as 2 espadas que estavam sendo seguradas por Mumu começaram a tremer. Apertar! As 2 espadas começaram a rachar, fazendo os lábios de Shin El-Ijon se contraírem. Incrível! Se o garoto tivesse soltado as espadas sem mostrar mais nada, teria se decepcionado. Mas, em vez disso, agora se sentia mais interessado. Esse menino estava tentando quebrar espadas que tinham energia infundida nelas. Mas, à medida que Shin El-Ijon se aproximou de Mumu, as 2 espadas começaram a se expandir à medida que sua energia se intensificava. Quanto mais perto ele estava, mais fortes ficavam aquelas espadas. Shaq! No meio disso, Shin El-Ijon estendeu a mão direita em direção a Mumu e enviou 3 espadas voando em direção ao menino. 3 espadas. Dissociação de imagem. As 3 espadas criaram uma forma semelhante a uma rede, sobrepondo suas formas.
Como você planeja parar com isso? Mumu, ainda segurando as duas espadas, agora levantou os pés para cortar a rede. Quando ele baixou o pé, o chão abaixo rachou, enviando um grande aglomerado voando para cima. Como resultado, as espadas foram interceptadas. Enquanto isso, Mumu, clunk, ele finalmente quebrou as duas espadas que segurava. Depois de quebrar um deles, ele percebeu que as espadas davam uma sensação de formigamento que as tornava difíceis de segurar. Uhu! A palma da mão de Mumu sentiu a brisa tocando-a. Nesse momento, o chão começou a rachar quando as três espadas que haviam sido temporariamente interrompidas começaram a se mover em direção a Mumu novamente. Desta vez, todos elas estavam cobertos por luz azul. Mumu balançou o punho nas espadas voadoras. Quando as três espadas colidiram com o punho de Mumu, a pressão ao redor delas se espalhou quando outra espada começou a se mover em sua direção. Nesse meio tempo, duas pessoas chegaram à praça. O vice e o diretor. Os dois não puderam deixar de admirar a visão à sua frente. Cada vez que Mumu soltava o punho, as três espadas cobertas de energia azul soltavam uma horrível onda de choque. À vista, o choque do diretor se renovou. Ele é um verdadeiro monstro. Vice. Para que essa luta seja dessa magnitude. Mesmo ainda longe da luta, eles podiam sentir o que estava acontecendo. Mumu estava chocantemente lutando contra Shin-El e Jon em pé de igualdade. Ué? Naquele momento, Shin-El e Jon estendeu a mão esquerda mais uma vez. Duas espadas voaram em direção a Mumu, que já estava enfrentando outras três espadas. Mumu apressadamente pulou no ar e passou os dedos para as duas espadas que se aproximavam dele. Essas duas espadas foram rebatidas apenas pela pressão do vento. Como a espada de ar poderia ser mantida sob controle assim? Os dois continuaram a assistir admirados. Shin-El e Jon estava claramente dando tudo de si. Mas a criança estava aguentando muito bem. Perguntou o diretor. Vice-diretor, como o senhor acha que vai ser essa briga? Para ser honesto, Mumu ainda está em desvantagem. Mesma opinião aqui. Não foi difícil para ele chegar a essa conclusão, pois Shin-El e Jon ainda não havia utilizado adequadamente todas as suas espadas. Ou seja, o espadachim ainda não tinha usado toda a sua força, excluindo as duas espadas quebradas. Se Shin-El e Jon utilizasse as outras 5 espadas que tinha, ele seria capaz de colocar mais pressão sobre Mumu. Dan Piou então disse: Mumu, essa criança é um monstro. Mas seu oponente é um monstro aperfeiçoado. Um monstro em crescimento não pode vencer um monstro perfeito. Se ele tivesse mais 10 anos, poderia ter sido possível naquela época. Mas não agora. O vice-diretor julgou assim. Nesse momento, Shin-El e Jon puxou as duas mãos para trás ao mesmo tempo e... Svi! As 5 espadas que estavam atacando Mumu recuaram imediatamente. Ele então cruzou as lâminas enquanto elas se moviam ao seu redor como uma só.
Finalmente! Todas as espadas! Era o prenúncio de outra técnica. Todas as 10 espadas começaram a se mover ao mesmo tempo. Até mesmo as espadas quebradas se moveram e cercaram Mumu em uma intensa tempestade de lâminas e energia. A tempestade gradualmente se tornou mais violenta à medida que se estreitava em torno do menino. Tempestade do céu da espada. Para ver isso, o diretor e o vice não podiam fechar os olhos diante dessa visão. Isso era algo que eles só tinham visto uma vez. Há 17 anos. Era uma das técnicas secretas de Shin Eui-jong que ele havia usado contra aquele monstro. E lembraram que isso resultou no desaparecimento de uma pequena montanha. Como é possível com um corpo humano? A palavra monstro não basta. A tempestade azul criada pelas 10 espadas foi suficiente para enchê-las de medo e terror. Mumu. Seria Mumu capaz de parar isso? Foi um desastre. Naquele momento, Mumu olhou para a tempestade inesperada de dentro de seus olhos e ergueu o punho. E Shin Eui-jong olhou para ele. Você pode parar com essa técnica? Mesmo os outros 4 grandes guerreiros tiveram dificuldade em lidar com isso. Agora que essa técnica foi aperfeiçoada, pode ser difícil para eles se manterem firmes diante dela. Apertar. Mumu ergueu o punho. Seus braços começaram a se condensar firmemente à medida que os músculos se torciam. Apertar. Com isso, a área ao redor dos pés de Mumu começou a rachar. Ele consegue contrair tantos músculos? Os olhos de Shin Eui-jong se estreitaram. Mesmo que não fosse por isso, o fato de Mumu poder exercer tanta força em seus músculos era ótimo. Poder contratá-los e relaxá-los dessa maneira foi outro grande passo. Então você tinha um cartão escondido. Shin Eui-jong sorriu. Ele então estendeu os braços antes de cruzá-los em direção a Mumu. Pac! Naquele momento, a tempestade ao seu redor começou a se estreitar ainda mais em um violento vórtice. Ao mesmo tempo, seus músculos comprimidos começaram a relaxar. O turbilhão começou a cercá-lo. E Mumu bateu o punho no chão. No momento em que seu punho fez contato com o chão, tudo ao seu redor começou a tremer violentamente. A força destruiu as lajes e o solo, fazendo com que ele subisse e as duas forças colidissem. Os prédios imediatamente ao redor da praça não resistiram ao choque e foram destruídos. Mesmo aqueles edifícios a 300 metros de distância tinham rachaduras visíveis. Quack! Que poder é? O vice-diretor e o diretor foram empurrados para trás dezenas de passos e cruzaram os braços. Os dois não resistiram à força. Apesar de assistirem de longe, tiveram até que se defender. Svi! Os dois olharam para o chão abaixo deles em choque. O poder era tão forte que eles não conseguiam resistir ou mesmo ver o que tinha acontecido. Suspiraram com isso. O local projetado para acomodar 100.000 pessoas estava agora mais perto de ruínas. Mesmo que uma guerra tivesse eclodido, a praça provavelmente estaria em melhores condições. O que aconteceu? Eles olharam mais de perto para ter uma visão clara e viram a figura de uma pessoa no chão. Era ninguém menos que Shin Eui-jong. 2 espadas rachadas e 4 em bom estado flutuavam ao seu redor enquanto ele expirava levemente. As outras 4 espadas não eram visíveis. Eles devem ter sido destruídos pelo impacto.
Essa é a força dele. Shin El-Ijon esticou a língua. Ele não esperava que essa destruição viesse apenas dos músculos. Depois do punho do céu do norte. Ele nunca pensou que um monstro com tanto poder pudesse nascer de novo. Mas agora ele reconheceu Mumu. Essa criança era alguém que poderia eventualmente se separar deles. Embora você esteja muito longe. Ele ainda estava uma dúzia de anos cedo demais. Shin El-Ijon então olhou para Mumu, que estava ajoelhado em um joelho enquanto apertava seu pulso direito. Ele deve ter se machucado. O vice-diretor balançou a cabeça. Como pensávamos? A diferença de nível era evidente. Clac! Nesse momento, a faixa em seu braço direito estava visivelmente vermelha e rachada. E depois, baque! Simplesmente caiu no chão em pedaços. Ué? E esse não foi o fim. As outras 3 marcas também ficaram vermelhas e fizeram sons estranhos de cliques. Clac! Baque! Baque! Os 3 foram liberados do corpo. Com isso, Mumu estava agora livre de todas as suas restrições. A cor da pele de Mumu, que havia ficado escura, voltou ao normal ao lado de seus músculos. Recuar. Shin El-Ijon, que achava que o resultado estava resolvido, só podia olhar em choque. O que é isso? Uma casa de palha no topo de um pico de montanha coberto de nevoeiro. Um homem de meia idade com vestes cinzas estava sentado no quintal da casa. Para muitos, essa seria uma visão normal. Mas esse homem de meia idade não estava simplesmente sentado no topo de uma rocha comum, mas estava flutuando acima dela no ar. O mais chocante era que a energia que fluía de seu corpo era composta por 5 cores. Bom. O estudioso de cabelos brancos, de costas para o homem flutuante, olhou para cima com satisfação. Quem ficaria ofendido ao ver um aluno que entendeu tão bem seus ensinamentos? Ele era o tipo de professor para ficar feliz com isso. Um franzir da testa apareceu no rosto do estudioso ao ouvir um som. Ele logo entrou em um prédio que parecia um armazém ao lado de sua casa de palha. Era outro edifício simples de palha. Mas seu interior era paradoxalmente grande, com vários itens em exibição. O homem se aproximou de um determinado item. Era uma caixa velha coberta de algemas e vários amuletos. Clique! Quando o homem abriu a caixa lacrada, seus olhos arregalaram em choque. Suspiro. Ele não pôde deixar de suspirar enquanto olhava para os 4 itens dentro. Um dos itens de jade redondo estava rachado, fazendo com que o homem murmurasse. Nem mesmo as bestas divinas podem segurar o selo. Recuar. Shin El-Ijon, que pensou que estava ganhando, ficou chocado. O que é isso? O menino tinha mudado de repente. A aura intimidadora de Mumu, que já havia estimulado seus 5 sentidos, agora estava furiosa incessantemente. E não foi só isso. O rosto de Danpyo estava tenso enquanto ele olhava para Mumu. Ele não se feriu? Danpyo pensou que Mumu estava ferido, considerando que o menino havia agarrado seu pulso e joelho. Mas ele parecia bem. Fora isso, o que havia com essa sensação de intimidação?
Todo o seu corpo tremia com essa sensação de pressão que ia além do senso comum. A concha pela qual eles conheciam Mumu acabou sendo uma fachada, causando medo do que aquele menino realmente era. Vice-diretor. Aquela criança. É Mumu. Certo? O diretor parecia compartilhar do mesmo sentimento. Ele não conseguia tirar os olhos do menino. E seu corpo tremia ao sentir tudo sobre Mumu mudando. No entanto, ele podia pelo menos entender que aquele menino estava se tornando algo acima do reino dos humanos. Era a mesma sensação de um predador pronto para capturar sua presa. Ao verem isso, eles se perguntaram qual era a opinião de Shin El-Ijon sobre Mumu agora. E eles viram. A cor de Shin El-Ijon havia mudado. Até agora. Sua expressão era a de um artista marcial que havia encontrado um oponente contra o qual poderia dar o seu melhor. Ele também reconheceu seu oponente. Mas claramente achava que ainda tinha vantagem contra Mumu. Mas agora isso mudou. Apertar. Shin El-Ijon segurou sua espada com muita força. Ele mudou. Shin El-Ijon olhou para Mumu. A existência à sua frente estava longe do sentimento que tinha do adversário. Seus sentidos o avisavam. Seria perigoso se ele perdesse a compostura. Mumu então disse. Ah! Eles se abriram. Isso é ruim. Abriu? O que isso significava? Ele ficou intrigado enquanto Mumu continuava olhando para as bandas que caíam de seu corpo. O menino então olhou para Shin El-Ijon. À medida que seus olhos se encontravam, a estranha sensação de intimidação se tornava mais forte. Tat! Sem nem pensar, Shin El-Ijon avançou com suas 3 espadas restantes, criando um tornado enquanto corria em direção a Mumu. 3 espadas. Força de abate. O tornado de energia reforçada girou em todas as direções com a intenção de destruir o oponente em pedaços. Mumu não se moveu desta vez. Em vez disso, ele apenas estendeu a mão e mexeu o dedo médio 3 vezes em direção ao tornado. O ar no local onde Mumu mexeu o dedo saltou para fora em ondas circulares enquanto algo invisível atravessava ele. Svi. O tornado de energia reforçada colidiu com o objeto invisível e virou cinza. O diretor e o vice ficaram chocados com o que presenciaram. Vice. Você viu? Eu vi. A técnica de Shin El-Ijon era impiedosa. E ele deve ter treinado com ela a vida inteira. Então, como ele poderia ser retirado tão facilmente? E não foram os únicos chocados. Até a expressão de Shin El-Ijon parecia sombria. No entanto, agora parecia que a força de Mumu era muito maior do que a dele. Não adianta tentar fazer ele perder força. Preciso unir tudo em uma espada afiada que não perca o alvo. Shin El-Ijon tomou sua decisão e levantou a mão. Uma das 3 espadas flutuantes veio até ele enquanto as outras 2 eram empurradas para o chão. Apenas um? O diretor e o vice balançaram a cabeça em compreensão. A espada do ar e a energia devem estar consumindo muita energia interna. Talvez tenha sido por isso que Shin El-Ijon simplesmente decidiu segurar a espada agora. Ele quer se concentrar nisso. Vendo isso, morderam o lábio. Ele havia julgado que Mumu não poderia ser parado com a técnica anterior. Então não havia escolha a não ser chegar perto.
Isso. Ao mesmo tempo, as pessoas se aglomeravam em direção ao local onde a briga estava acontecendo. Os guardas da academia, professores e alguns alunos foram até lá. Eles devem ter sido atraídos pela comoção considerável. O quê? A praça está esmagada? Então o som um tempo atrás. A multidão não pôde deixar de ficar chocada ao ver esta praça arruinada. Seus olhos então se voltaram para os que lutavam no centro de tudo. A estrela da espada do Rio Leste e o Mumu. Ah! É a estrela da espada do Rio Leste. Xiao e John está aqui. Alguns que reconheceram o homem ficaram chocados e surpresos. Os sussurros e notícias se espalharam por toda a multidão. Naturalmente, todos se viraram de uma vez para olhar para o adversário. Mumu. Isso. É Mumu. Certo? Sim. Aquele que passou na admissão com apenas força e sem artes marciais. Espera. Será que esse cara está realmente brigando com esse homem? Os sussurros se transformaram em suspiros audíveis. Mesmo assim, quem olhou estava convencido de que os dois estavam brigando. Um estudante calouro de 17 anos competindo com um dos 4 grandes guerreiros foi surpreendente. No entanto, entre aqueles que tremiam, alguns olharam para Mumu e começaram a suar. O que há com você? Você não vê isso? Isso? Monstro! Que monstro! Monstro! Alguns deles não conseguiam esconder a curiosidade diante do medo que os amigos demonstravam. Dan Piuo, que percebeu isso. Então pensou. Aqueles que atingiram um certo nível reconheceram a verdadeira natureza daquela criança. E os estúpidos não. Mesmo que a distância fosse considerada. Aqueles que atingiram um nível aceitável poderiam sentir tais coisas com seus sentidos. Sentir a pressão do atual Mumu não foi estranho. O diretor sussurrou lentamente. Vice-diretor. As coisas estão aumentando. Eu percebo. A multidão que assistia a essa cena havia aumentado enquanto a luta se aproximava do fim. Do ponto de vista do Estrela da Espada do Rio Lester, essa luta não era algo que ele pudesse perder agora. Se ele perdesse, ao contrário de Mumu, haveria efeitos graves. Minha reputação vai cair. Então, ele teve que fazer o seu melhor para derrotar Mumu. Nesse momento, Xiao Yijun tomou uma posição e limpou o fôlego. Todos os outros prenderam a respiração e olharam. Uf! Ter os espectadores por perto era irritante. Mas toda a sua concentração estava em Mumu. Mumu ainda não estava perto do nível dos 4 grandes guerreiros. Mas não conseguia adivinhar quem sairia vitorioso. Mas não havia necessidade de se preocupar. Em uma partida contra alguém de nível semelhante, o mais importante era ser determinado e tenaz. Eu admito que você é um monstro digno que pode nos transformar nos 5 grandes guerreiros. E essa foi mais uma razão pela qual ele precisou ser cortado. Isso não era mais simplesmente uma questão de energia quando sua espada mudou. Espada invisível. Tinha chegado ao ponto em que ele precisava usar a espada invisível. Era possível liberar a técnica quando ela era concluída. Mas precisava de um meio que pudesse ser usado como foco. Eu tentei me segurar até brigar com outra pessoa. Mas
Mas ele não conseguiu salvá-lo agora. Toda a sua reputação e rosto desapareceriam se ele perdesse para Mumu aqui. Shin El-Ijon apontou sua espada para Mumu. E ele daria tudo de si. Precisamos nos mudar para outro lugar. O quê? Assim que essas palavras foram ditas. Estrondo! Mumu subiu no ar e se moveu para o norte. Shin El-Ijon, que havia preparado desesperadamente um ataque a Mumu, franziu a testa. Ele então soltou um suspiro enquanto se movia. Ué? O quê? Ao sair, todos ficaram atordoados. Eles não puderam deixar de se sentir frustrados, pois foram privados de uma luta potencialmente grande. Até o vice-diretor e o diretor sentiram o mesmo. Por que tão de repente? Quem assistiu a essa luta desde o início ficou preocupado com o resultado. Em um lugar cercado por montanhas não muito longe do norte da academia, Shin El-Ijon, que seguia Mumu, perguntou: por que mudamos de lugar tão repentinamente? Ele estava sendo educado. Ele sabia que lutar em um espaço vazio era muito melhor do que com uma multidão. Mas ele não podia dizer algo que fosse contra sua reputação. Mumu então respondeu: quando olhei para sua mão, percebi que as pessoas ali reunidas estariam em perigo. Com as palavras de Mumu, ele ficou chocado. Parecia que essa criança poderia prever o poder da espada invisível até certo ponto. Há rumores de que, uma vez que a espada invisível fosse usada em seu poder máximo, todos ao redor sofreriam algum ferimento. Você é muito bom, sendo capaz de ver através da minha espada. Nisso, Mumu inclinou a cabeça e disse: não é isso. Tenho medo que as pessoas se machuquem se forem atingidas pelas minhas próprias consequências. O quê? Eu me movi porque não posso controlar adequadamente meu poder. Então tive medo de que tudo ao meu redor se despedaçasse. Nas palavras de Mumu, Shin El-Ijon sentiu uma sensação de absurdo. Essa criança estava deliberadamente provocando? Ele não conseguia entender por que a criança dizia que estava mais incomodada com sua própria força do que com a de seu oponente. Ele é mais arrogante do que parece. Mesmo que ele tivesse mudado do passado até agora, ele ainda era um membro dos 4 grandes guerreiros. Mostrar uma figura tão arrogante para ele, que se orgulhava de ser o melhor de Murim, significava que as palavras não funcionariam mais. Shin El-Ijon começou a concentrar sua energia na espada. Bom, se você está tão confiante, então apenas uma vez bloqueie. Khan. Em um instante, Shin El-Ijon viu Mumu aparecendo diante dele e decidiu lançar seu ataque. Uma espada. Quando ele estava prestes a usar a espada invisível, Mumu empurrou seu punho nu em direção à sua lâmina. O que ele está fazendo? Shaq! Naquele momento, Shin El-Ijon não conseguiu abaixar a espada, pois estava pronto para atacar. Ao mesmo tempo, um rugido que poderia quebrar seus tímpanos explodiu, seguido por um vento que afastou tudo. Até ele teve que cobrir o rosto com a outra mão. O sangue escorria da boca de Shin El-Ijon quando a colisão entre sua espada e o punho de Mumu parecia ter lhe dado ferimentos internos. Em Shin El-Ijon lutou para levantar a cabeça.
À sua frente, Mumu dava mais um soco. Ao avistar, ele ficou chocado. Ele usou seu punho nu para bloquear a espada invisível e ainda está ileso? Que tipo de corpo esse menino tinha? Ele não conseguiu ver um único arranhão no corpo de Mumu e lentamente virou a cabeça. A espada que ele usara havia desaparecido. Ele tinha adivinhado que era o caso, já que o peso tinha diminuído. Mas ainda era um absurdo. Só houve uma coisa que o surpreendeu mais do que a espada estilhaçada. Ele está fora do reino dos humanos. A montanha atrás deles estava achatada. Uma forma estranha semelhante a uma lua crescente era visível no chão. A voz grave do menino o assustou ainda mais. Agora que temos tempo sozinhos aqui, posso perguntar uma coisa? Para 4 pessoas como você atacarem, meu pai foi tão assustador assim? Nesta pergunta, a expressão de Shin Eui-jong tornou-se dura. Uma montanha havia sido achatada. Shin Eui-jong sentiu uma devastação total ao olhar para ele. Quando viu aquele homem pela primeira vez, há 17 anos, sentiu um desespero total. Tal era a força avassaladora que ele possuía. E agora? 17 anos depois de treinar constantemente, estava confiante de que venceria esse mesmo adversário no 1 contra 1. Mas o que foi isso? Ele não podia mais imaginar a vitória depois de ver a visão à sua frente. Isso foi além daquele monstro em seu passado. Apenas 17. Como uma criança que ainda não saiu para o mundo pode ter esse tipo de poder? A voz de Mumu. Então, veio. Agora que temos tempo sozinhos aqui, posso perguntar alguma coisa? Ele estava confiante de que venceria? Foi por isso que o local foi escolhido? O que o menino vai perguntar? No entanto, a pergunta que veio foi completamente inesperada. Para 4 pessoas como você atacarem, meu pai foi tão assustador assim? Em um instante, ele ficou rígido. O que essa criança disse? Tinham medo do pai que os 4 tivessem que atacar juntos? Pai? As palavras do menino ecoaram em sua cabeça enquanto seu coração batia. O choque foi suficiente para impedi-lo de respirar por um momento. No meio dessa turbulência, Shin Eui-jong decidiu organizar seus pensamentos e rever a pergunta que Mumu fez. 4 pessoas como eu. Isso se referia aos 4 grandes guerreiros ao lado dele. Havia apenas uma pessoa que eles haviam lutado juntos há 17 anos. Era claro que o homem era o senhor das forças do mal. Deus marcial do sangue supremo. Em um instante, ele sentiu arrepios em sua pele enquanto o suor frio escorria por seu corpo. Não! Não pode ser! Naquele momento, diante de seus olhos, aquele homem havia morrido e nem sequer deixou um corpo. Para evitar futuras vinganças ou conflitos, eles não mataram todos os parentes de sangue daquele homem com suas próprias mãos? Não enfraqueças o teu coração. Seu sangue nunca mais deve aparecer em Murim. Eu sei. Eles haviam removido jovens e idosos com essa determinação. Então o que essa criança estava dizendo? Shin Eui-jong engoliu e virou a cabeça. Ele sabia que se Mumu decidisse atacá-lo novamente, ele morreria. Shin Eui-jong então disse: Ah!
Você pode não saber do que estou falando. Antes mesmo de terminar essas palavras, Shin Eui-jong ampliou a distância entre eles e se posicionou. Mumu olhou para ele e disse: Seu coração está batendo tão alto. Isso significa que você ficou chocado com o que eu disse. Certo? Ele não podia negar as palavras de Mumu. Foi difícil controlar o coração depois de tanto choque. Não fique muito chocado. Eu só quero uma resposta para a pergunta. Não pode ser. O que não pode ser? Toda a linhagem daquele homem havia perecido. E você afirma que ele é seu pai? Mumu coçou a cabeça. Ah! Não faz muito tempo que descobri que ele era meu pai. Não muito tempo? Sim. Fui adotada ainda criança. Com as palavras de Mumu, Shin Eui-jong estreitou os olhos. Se sim. Essa criança foi exilada antes que ele e seus companheiros tivessem cometido seu expurgo? Se não, então seria impossível para esta criança estar viva. Aquele homem salvou um de seus filhos. Isso não era algo que pudesse ser facilmente descartado. Isso abalaria Morin em seus fundamentos. Onde aquele homem aprendeu suas artes marciais ainda eram desconhecidos. Mas essa criança já havia conseguido superar até mesmo isso. Isso é ruim. Se essa criança monstruosa decidisse reviver a causa de seu pai, os restos das forças daquele homem reapareceriam imediatamente. Se isso acontecesse, a paz que durava 17 anos acabaria. Outra guerra inevitavelmente ocorreria com uma miríade de efeitos devastadores. Enquanto pensava assim, Mumu disse-lhe: Você ainda não respondeu à minha pergunta. O quê? Meu pai foi assustador o suficiente para vocês quatro atacarem? Shin Eui-jong não respondeu. Ele não podia negar a pergunta. Embora ele governasse as forças do mal, ele foi chamado de o guerreiro mais forte naquela época. Era alguém que tinha força suficiente para derrubar qualquer um. Parece que ele era tão assustador assim. Você quer culpar nós quatro pelo que fizemos com seu pai? Mumu deu de ombros para a pergunta. Não. Disseram-me que vocês quatro tinham que se unir porque estavam com medo. O que mais poderia ter sido feito? Provavelmente porque meu pai era tão forte. Com as palavras de Mumu, Shin Eui-jong não conseguiu esconder sua dúvida. O que essa criança estava tentando dizer? Ele então pensou. Ele está fazendo isso de propósito? Atraindo-o aqui com a morte de seu discípulo. Ele tinha pensado que aquela criança estava por trás de tudo isso. Ele lambeu nervosamente os lábios. Você matou meu discípulo para me chamar aqui? Mumu inclinou a cabeça para essa pergunta. Por que eu faria isso? Porque eu sou daqueles que mataram seu pai. Por que eu faria algo tão incômodo? Incômodo? Sim. Não é tão difícil lidar com você. Preciso fazer algo tão incômodo como matar seu discípulo ou outra pessoa? Shin Eui-jong odiou a declaração casual de Mumu. Esse garoto estava tratando um dos quatro grandes guerreiros como se fosse um simples faz-tudo. No entanto, era impossível negar que a força dessa criança estava além de qualquer coisa que ela já havia experimentado. O poder dessa criança era diferente. O que é isso? Uma pergunta veio à mente de Shin Eui-jong. Então,
Teria havido um complô para fixar o assassinato nas mãos do discípulo de outro? Se ele tivesse caído no esquema como planejado, ele teria acabado indo atrás do imperador da Lâmina do Sul. Eles inevitavelmente teriam se considerado inimigos. Estranho. Mumu tinha parado com isso. Se o esquema tivesse sido bem sucedido, teria facilmente causado divisão entre os 4 grandes guerreiros. Mas as ações de Mumu eram questionáveis. Após interromper o esquema, ele também tentou proteger o criminoso. Não era por isso que eles estavam lutando agora? Duvidoso. Xiao Weijun então perguntou. Você e a criança que matou meu discípulo não estão do mesmo lado? Será que você o impediu de vir comigo para se vingar de seu pai com suas próprias mãos? Não. Só fiz porque não gostei. O quê? Meu pai dizia que um cavalheiro não deveria ser maldoso com os outros. Pai? Ah. Refiro-me ao padrasto que me criou. Com as palavras de Mumu, Xiao Weijun franziu a testa. Essa criança estava falando sério? Ele não conseguia entender por que havia destruído a chance de separá-lo dos outros 4 grandes guerreiros. Não eram palavras que um filho daquele homem diria. Mumu então disse. Posso matar quando quiser. Eu simplesmente não sinto necessidade. Essa criança? Ao comentário arrogante de Mumu, Xiao Weijun franziu a testa. Mesmo que o resultado fosse óbvio, essa criança estava muito confiante. Seu pai superconfiante também não morreu em suas mãos? Você parece não estar se sentindo bem? A pergunta de Mumu. Xiao Weijun respondeu. Reconheço seu poder. Você é habilidoso. Mas quando você me matar para começar sua vingança, isso unirá todas as seitas. Ele disse isso baixinho. Mas o ponto era tão simples. Ele estava avisando que, se decidisse agir, muitos do lado da justiça viriam atrás dele. Se isso acontecer, você também seguirá os passos de seu pai. Tão chato. O quê? Isso tem sido tão irritante há algum tempo. O que esse garoto estava dizendo? Mumu coçou a cabeça e disse. Na verdade, estou um pouco preocupado. Preocupado? Sim. Você ainda é um dos que mataram meu pai. Quando criança, esperava-se que eu tivesse algum tipo de piedade filial. Então pensei que precisava fazer algo. Eu não queria fazer um grande negócio. Então eu estava me perguntando se eu deveria matar aqueles que mataram meu pai. Ah! Com as palavras de Mumu, Xiao Weijun ficou ainda mais chocado. Esse menino falava como se estivesse prestes a pegar animais silvestres em uma floresta. Talvez ele estivesse tão confiante desde jovem. Você não entende o que eu quis dizer. Se eu morrer, o seu fim será o mesmo que o do seu pai. Se isso acontecer, os outros 4 grandes guerreiros e as seitas nas planícies centrais trabalharão juntos para punir. Por isso é chato. Se eu matar todos eles, como será diferente do que meu pai fez? O quê? Eu me transformaria em um assassino como ele. Xiao Weijun achou isso um absurdo. Ele pensou que isso era simplesmente excesso de confiança em sua força.
Mas será que esse menino realmente pensou que poderia matar tantas pessoas? Se fosse esse o caso, ele queria dizer ao menino que estava enganado. Você certamente é poderoso para a sua idade. Não. É estúpido da sua parte se você acha que pode fazer qualquer coisa neste mundo com apenas força. É um ilu. Não é uma ilusão. Mumu virou para a esquerda. Cerrou a mão e a puxou para trás. Xiao e Jong, que já havia experimentado isso uma vez, suspirou por ar. Apertar. Assim que os pensamentos de Xiao e Jong começaram a correr, ele viu o corpo de Mumu tremer quando os deltoides em seu ombro começaram a apertar enquanto seus tríceps, braquiais e bíceps inchavam. Os músculos estavam agora muito visivelmente detalhados. Xiao e Jong sentiu arrepios subirem em seu corpo. Ele sentiu algo estimulando seus sentidos enquanto a energia sinistra enchia o ar. Acho que esta é a minha primeira vez socando com todas as minhas forças. Toda a força dele? Assim que Mumu disse isso, ele deixou seu punho bater para frente. E... K. U. Uma tremenda pressão de vento subiu ao redor deles quando Xiao e Jong foi empurrado para trás. Ele usou uma técnica defensiva e até levantou a espada. Mas não havia nada que pudesse fazer para evitar ser empurrado. Kaan! Kuak! Ele até se perguntou se o rugido danificava seus ouvidos enquanto o som no ar lentamente se tornava estático. Se tivesse demorado demais para proteger seus ouvidos, os teria perdido. Xiao e Jong finalmente parou depois de ser empurrado para trás dezenas de metros. Que poder é esse? Xiao e Jong baixou sua espada e olhou para frente. Em um instante, a boca de Xiao e Jong caiu amplamente. Ele queria desesperadamente acreditar que o que via agora era apenas um sonho. Eles estavam em um lugar cercado por montanhas. Ao seu redor havia montanhas de vários tamanhos, densamente amontoadas. Mas... não. A terra que suportar a força do soco tornará-se tão plana quanto a pele de um porco. Ele não conseguia nem entender quantas montanhas estavam faltando. Ainda mais surpreendente foi que o céu também se separou devido ao soco. Então o poder dele na nossa luta não era ele dando tudo de si? Apenas explodir uma única montanha foi um feito milagroso. Isso era algo que ele não queria acreditar que existia. Tremer. Xiao e Jong sentiu todo o seu corpo tremer da perna para cima. Isso não estava mais no nível em que ele poderia explicar isso em termos humanos. Ele não tinha mais apenas medo. Ele agora estava apavorado. Eles trabalharam duro para derrotar o pai desse menino. Mas não foi só isso. Isso é ruim. Isso é algo que não deveria ter vindo ao mundo. O termo monstro não seria suficiente. Ninguém poderia impedir isso. Esse era um poder que não podia ser superado nem mesmo pelo pai do menino. O guerreiro mais forte e indiscutível. Invencível. Ninguém podia fazer nada com ele agora. Todos eles eram alimento para esse predador. Para Mumu. Todos os outros humanos eram simplesmente presas. Baque. 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 Sentiu o coração cair. Estrondo. Então Mumu, que estava longe, aproximou-se e colocou a mão em Xiao e Jong, que tremia de suor frio. Não trema.
Eu não serei feliz mesmo se eu te matar.